digno do nosso louvor. Nós nos alegramos nessa manhã, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós nos alegramos, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. E porque estamos aqui, Senhor, nós te rendemos agora, nós dedicamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo, Senhor, que tudo vem de Ti e tudo voltará para Ti, Pai. Reconhecendo, Pai, que as nossas vidas Te pertencem, reconhecendo a Tua soberania, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, por Tua provisão em tudo, porque Tu és tudo. O Senhor nos completa. E nós Te honramos nesta manhã, Pai, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes de tudo, Senhor, nós Te honramos com as nossas vidas. Nós Te honramos, Senhor, com os nossos corações quebrantados diante de Ti, reconhecendo que quem muito foi perdoado, muito ama. E porque amamos e buscamos dia após dia Te amar e Te conhecer mais e mais, nós queremos dizer que não é o dinheiro que nos sustenta, mas é o Senhor. Que a nossa provisão vem de Ti, Senhor. Seja honrado, Senhor, nessa manhã, com tudo que temos, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos. O apóstolo vai trazer a palavra nessa manhã. Tá de máscara? Aleluia. Graça e paz, queridos. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar a nossa vida nessa manhã, amém? Nossos avisos rapidamente. Amanhã teremos a nossa oração ao meio-dia. Quarta-feira o nosso culto às 19h30. E domingo às 10 horas da manhã. E está rolando aí no WhatsApp a nossa festa do Sucote, a festa das barracas, e você pode fazer parte. É só falar com a Thalita, com a Alain, que eles estão gerenciando todo esse processo, amém? Já é semana que vem? Então já é, rapaz. Corramos e prossigamos correndo, pé na nuca. Vamos lá. Pensando nisso, né, nesse mês nós estamos debaixo de uma palavra profética, 12 jejuns do mês, do ano, um jejum, ou seja, um jejum para cada mês do ano. Então nós estamos passando o ano inteiro dentro de um processo que Deus nos colocou. Isso é importante, eu sou muito grato a Deus. Deixa eu tirar um pouco do grave aqui, que tem grave demais nesse microfone. Ei, aí. Eu sou muito grato a Deus, no sentido de nós termos a oportunidade nesse tempo, de não vivermos o evangelho de contação de história. Queridos, a livro não é um Bíblia, não é só um livro histórico, cultural, religioso. A Bíblia ela é o manual para nós vivermos as verdades e a realidade de Deus na terra. E a Bíblia ela é atemporal. É interessante que se você for ver o que Deus falou, desde lá nos judeus, quando não tinha escrita e eles perseveravam nos mandamentos de Deus de oral, contando de geração para geração, até que veio a escrita, até que chegou até nós, até hoje. E aí, se você observar desde aquilo que era oral, até o que é hoje escrito, Deus continua falando a mesma coisa. Os tempos continuam sendo os mesmos. Deus não mudou nada nos seus princípios. Então, para Deus, tudo continua o quê? Segundo aquilo que Ele planejou. Deus não está preocupado se vai dar certo ou se vai dar o quê? Errado.
Por que para nós, então, se eu falar ali para John, que trabalha com a PM, aonde está Deus na hora que você está lá naqueles confrontos? Que o povo, Clarinha como me contou que, escuta isso, o policial civil foi numa casa, chegou lá, tinha um problema. Tinha que abrir uma panela de pressão. Vou nem contar o que estava na panela de pressão, porque tem mãe aqui. É melhor. Mas você já imaginou, né? Aonde está Deus nessa hora, gente? Aonde está Deus quando uma mulher é violentada, o marido bate numa mulher? Onde está Deus quando alguém nos rouba? Onde está Deus quando a injustiça opera sobre a justiça? Aonde está Deus? Eu te respondo assim, sem medo de ser feliz, na palavra. Então o problema não está em Deus, o problema está em quem crê na palavra. Porque a palavra, ela tem princípios e ela tem jurisdições. E a gente às vezes quer viver, a gente está vivendo um tempo onde princípios não precisam ser mais levados a sério, porque qualquer princípio serve. E na verdade não. Por exemplo, se essa sala aqui estiver suja com água, estiver suja de barro, e aí você vai lavar o barro com água suja, tem como tirar o barro desse lugar? Tem como eu limpar o sujo com o sujo? Por quê? Porque tem um princípio ali, não tem? Tem ou não tem? Pode ser mudado? Não. Quimicamente não tem como. Se eu tentar lavar o sujo com sujo, vai dar o quê? Sujo. Então, para eu limpar a sujeira, eu preciso de quê? Do limpo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Ui. Vou embora. Acabou a pregação. Apóstolo, está dizendo então que a responsabilidade de limpar o sujo do mundo é da igreja? Tem como ser do sujo? Eu posso esperar a honestidade de quem não conhece o princípio da honestidade? Eu posso esperar a santidade de quem não conhece o princípio da santidade? Princípio bíblico. O mundo estava sujo. Por quê? Porque caiu no pecado de quem? De Adão. Paulo diz lá que Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer, para limpar. O que teve que fazer? Trazer um limpo, um puro. Quem foi esse puro? Isso é um princípio, queridos. Agora, para quem que ele vale? Para quem se submete. Para quem crê. Porque quem não acredita que água suja não limpa barro sujo, vai continuar lavando o barro com o quê? E achando que aqui dali está o quê? Está limpo. Então eu quero mandar uma real para você nessa manhã. Você está nesse processo conosco de 12 jejuns no ano. Se você observar o que Deus tem feito de janeiro até hoje, Ele está nos... Ficou claro agora, né? Eu louvo a Deus por isso, que a gente não conta mais o Evangelho, a gente vive agora. Não é mais um Evangelho para a gente ser crente. É um Evangelho para a gente poder olhar para dentro dele e falar assim, o que nós estamos fazendo nesse tempo? Qual a resposta que Deus espera da sua igreja nesse tempo? Debaixo de que princípio eu tenho que andar? Debaixo de que justiça? Debaixo de que graça? De que amor? De que misericórdia? Gente, você imagina, a gente estava aqui cantando, né? Estava maravilha, não estava? Você olha lá para fora, parece que o sol está até mais iluminado. Você olha para os verdes ali, parece que o verde está mais bonito.
O céu estava nesse lugar, porque quando a atmosfera espiritual muda, ou seja, a regência do lugar muda, através de uma adoração, tudo muda. Agora tu imagina você ter a presença de Deus dentro de uma cidade. Mas Deus não quer uma cidade, Deus quer uma nação. E só pode ter uma nação aos pés do Senhor se tiver uma igreja aos pés do Senhor, porque uma igreja limpa uma nação suja. Mas uma igreja suja não limpa uma nação suja, suja mais. E o pior, que a sujeira da igreja é pior do que a sujeira de quem? Do mundo. Você quer uma coisa pior do que um juiz corrupto? Ele que deveria aplicar a lei, ele suja ainda mais. E a Bíblia diz, quem está sujo, que se suje mais. Mas quem está limpo, esse é o tempo. Essa é a hora. E é chegado para cada um de nós. Nós estamos, a apóstola ministrou semana passada sobre Shemitah. Mas eu quero colocar hoje, assim, eu quero ver se eu faço algo bem pedagógico nessa manhã, para que ao chegarmos na festa, ao chegarmos no domingo que vem, ao estarmos em jejum, mais uma vez nós possamos desfrutar daquilo que estamos fazendo. Porque você não pode desfrutar daquilo que você não entende. Então nós precisamos entender. Gente, mais do que uma pregação bonita, mais do que uma pregação que te emociona, mais do que uma pregação que te arrebata, é uma pregação que você entende. Porque se você entender a palavra, você vai dar resposta para a palavra. E a palavra vai ser uma resposta para você. Mas se você não entende a palavra, você é só mais um no meio da multidão. Não adianta ler a Bíblia toda. Eu conheço ateu que sabe mais Bíblia do que teólogo. Mas não entende. Se não entende, não desfruta. Então nessa manhã eu quero que você entenda o tempo que você está vivendo, a jurisdição que Deus está estabelecendo. Porque nós estamos no mês que nós vamos jejuar pela nação. Não foi esse o proposto? Que nós estamos debaixo de um ano, né, de 7 de setembro de 2021 até 7 de setembro de 2022, nós estamos debaixo de um ano de redenção. Deus pode perdoar uma nação? Como nós vamos alcançar esse perdão? Quais os fundamentos bíblicos para isso? Porque senão nós estamos mais um mês achando que é algo que do MAGC. E eu quero que em nome de Jesus você entenda que você faz parte de algo muito maior do que o MAGC, que é o reino dos céus. Enquanto nós formos uma igreja centrada numa placa, nós nunca alcançaremos o que Deus verdadeiramente quer. Mas quando nós formos uma placa centrada no que Deus quer, nós sempre estaremos indo para fora. E isso é igreja, é eclésia, aqueles que foram enviados para fora. Então no mundo natural nós já vimos que há uma jurisdição. Mas após a queda do homem em Adão, Deus criou uma nova jurisdição espiritual. Porque até Adão, sem o pecado, o que acontece? Deus podia entrar no Éden sem nenhum problema. Mas uma vez que o pecado entra nas nossas vidas, Isaías diz que o nosso pecado, as nossas iniquidades, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então sabe o que nos afasta de Deus? Não é a gente, é o nosso erro, é a nossa iniquidade. Ah, você está longe de Deus, não tem a ver com Deus. Deus nunca esteve longe de você. Porque a Bíblia diz que os meus olhos não estão fechados que não possa te ver, meus ouvidos tapados que não possa te ouvir, nem as minhas mãos estendidas que não te possam o quê? Salvar. Então
Então, se você se sente longe, acha que Deus está longe, eu dizia, analisa, porque tem iniquidade, tem pecado. E aí nós observamos, se o mundo natural tem uma jurisdição, espiritual tem outro, nós precisamos entender. Após o pecado, Deus deu a Moisés umas leis, né? Deu lá Deuteronômio e Levítico. São livros de regras espirituais, normas e condutas éticas e morais, para que a gente possa viver o reino de Deus na terra. E de uma certa forma nos roubaram essa visão, por quê? Porque Jesus já viveu todas as leis, agora eu não tenho mais leis, então mata, rouba, porque está lá, não matarás, não roubarás, a não ser que você esteja fardado em função, já te expliquei isso, fica tranquilo, não se preocupe com isso. Você pode adulterar hoje, porque Jesus cumpriu a lei? Você pode matar porque Jesus cumpriu a lei? Então, a jurisdição espiritual continua a mesma. Então as leis continuam o quê? Valendo, né? Mas as leis, tem as leis judaicas, tem as leis cerimoniais, tem as leis do tabernáculo. Aí você vai avaliar o que cabe a você hoje. Senão a gente vai judaizar a igreja. Não é essa a questão. Se você for judeu, é. Se você é judeu de origem, aí vale para você tudo. Mas para nós, não é que não vale tudo, é que algumas coisas não cabem. Por exemplo, hoje nós temos o tabernáculo. Podemos sacrificar um carneiro hoje, um novilho? Não temos essa possibilidade. Aí Deus dá a Moisés esse contexto para que ele possa viver, para que o povo possa viver. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus dá uma lei para o povo viver diferente da lei da terra, é porque ele se importa ou não? É porque ele se agradou da lei da terra, ou porque ele olhou para a terra e falou assim, agora por causa do pecado toda a terra jaz no maligno, agora então deixa eu criar uma situação para o meu povo viver diferente? Amém? Isso tudo aponta para quem? Para Jesus. Por quê? Porque a lei por si só, ela não tem o poder de fazer o quê? De nos só obedecer a lei. Se eu for só bonzinho na face da terra, eu estou livre do pecado? Não, porque tem muita gente boa na terra. Mas eu estou livre do pecado adâmico, dessa jurisdição espiritual. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos caíram no pecado de Adão. Isso mostra que para chegar na presença de Deus não basta ser bom, não basta ser obediente, não basta ser bonitinho, saradinho. É preciso ter um princípio chamado temor. Eu preciso olhar para Deus, entender Deus como Deus e entender que Ele tem as suas regras, e eu preciso me adequar às suas regras. E é interessante que o mundo tem regras, e a gente quer burlar logo as regras de Deus. Se tu for chamado lá na frente de Cléo, você que era militar, se o general te chamasse, você chegava lá de qualquer jeito? E aí, genera, beleza? Podia fazer isso? É regra, né? Vocês podem chegar lá no capitão de vocês, né? E aí, cara, né? Faraó, e aí, faraó? Poder pode, mas agora, por que a lei de Deus a gente quer burlar, gente? Aí Paulo fala assim, aquilo que eu deveria fazer, isso eu não. Estão comigo? Estão entendendo a jurisdição espiritual? Que é muito mais do que ir para a igreja, é muito mais falar que é crente ou que nasceu de novo. E aí vem um novo nascimento. É aí que chega Jesus na nossa vida. Que é a única forma de a gente entrar na presença de Deus e passar das questões dos bonzinhos, mas para os salvos é se rendendo ao sacrifício
de Jesus. É a única forma de você ser resgatado desse reino de trevas e ser transportado para o reino do Filho em amor. É a única forma de você mudar a jurisdição espiritual da tua vida, porque o homem ele é carne, alma e espírito. Na verdade a teologia chama o homem de pneumo, bio, psicossocial. Eu vou começar pelo bio, né? Você é biológico. Psico, você precisa de, você tem alma, você tem sentimentos, você tem emoções. Social, porque nós nascemos por causa de um do outro. E pneu, porque nós somos espírito. Para o biológico, queridos, basta comer bem e fazer atividade física. Não é assim? A gente vai nascer, morrer, crescer, multiplicar, envelhecer e... Bem, todo mundo vai morrer, né? Na verdade não. O que vai morrer é seu biológico. Seu espírito continua, porque o espírito ele é eterno. O emocional eu posso cuidar com a psiquiatria, eu posso cuidar com lazer, eu posso cuidar com um bom relacionamento, eu posso cuidar com psicoterapia, mas isso melhora a minha vida, isso muda o meu ser, mas isso não me tira da jurisdição espiritual na terra. Estão comigo, queridos? Estão entendendo o que Deus está falando conosco nesse tempo? Deus precisa de você e de mim. Deus precisa da sua igreja. Eu vou te mostrar que o único acesso que Deus tem hoje para essa nação, para essa cidade, é através da sua igreja. E a igreja somos nós. Por isso que eu creio que ninguém nasce no tempo errado. Às vezes você não sabe qual é o seu propósito. Ou acha que o propósito é o natural e esquece de algo superior e incomparavelmente melhor. Mas se eu não descobrir, como é que eu vou crer nisso? Como é que eu vou viver isso? Então o novo nascimento, ele me faz nascer não só da carne, mas da carne e do... Aí eu estou novamente conectado. Eu preciso crer nisso. E aí Jesus faz uma oração. Assim na terra como... Aí Jesus nos diz assim: o meu reino não é deste mundo. Aí Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todo principado e potestade que opera nas regiões celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí Apocalipse vem e nos fala assim: há uma nova Jerusalém que precisa ser implantada sobre essa terra. E a única pessoa que pode atrair para esse casamento é a noiva do Cordeiro. Sou eu e você. E aí você entende que dentro desse plano gigantesco, santidade não é opção. Estar puro diante do Senhor não é opção. E não estar puro também tem consequências. Amém até aqui, queridos? Amém até aqui? Quando Deus fala de Jesus no Salmo 2, eu não coloquei aqui não, mas cabe. Eu acho interessante que ele entrega o trono ao filho e diz assim: pede-me que eu te darei as nações da terra por herança. Agora vamos lá. Será que é possível a gente olhar para o Brasil e ver uma herança do Senhor? A situação que está o Brasil hoje? Será que dá para olhar para Itabuna e ver assim, que Itabuna hoje é uma herança do Senhor? Agora vamos pensar o seguinte: se Itabuna, o Brasil, a Bahia, as nações da terra passar por um processo de remissão, de cura e transformação poderosa, sobrenatural, e não entenda isso que todo mundo vai virar crente, não é isso que a gente está falando.
Nós estamos falando de um governo na terra, diante do reino de Deus, dos princípios de Deus. Pessoas, famílias, empresas, funcionários, pessoas vivendo e cumprindo regras espirituais na terra. Aí eu posso ver então o Brasil rendido ao Senhor. Eu posso ver Itabuna rendido ao Senhor, a Bahia. Agora, como isso vai acontecer se eu não me render ao Senhor? Se eu não entender que eu faço parte desse processo, seja para limpar, ou seja para sujar ainda mais. Mas apóstolo, eu aceitei Jesus para ser abençoado. Mas você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Dantes te predestinou para que andasse, isso também faz parte da tua bênção. O poder de ser bênção de Deus na terra. Porque se só a água limpa pode tirar o barro sujo, se você está limpo, você tem um poder de quê? De abençoar. Só abençoa quem é o quê? Aqui tem um princípio, querido. Se eu me sinto abençoado, eu vou olhar para o meu casamento e vou saber que meu casamento é o quê? Porque ele só pode ser abençoado por quem? Tanta gente orando, Senhor, abençoa meu casamento. Se você tem filhos, como é que você pode abençoar seus filhos? Se você tem negócio, como é que você abençoa os negócios? Se você é de um ministério, como é que você abençoa o ministério? Se você é de uma terra, como é que você abençoa uma terra? E o inverso também é verdade. Se eu não me sinto abençoado, eu amaldiçoo, me sinto o quê? Amaldiçoado? Ou desprovido da graça de Deus? Olha o casamento que o Senhor me deu. Olha como é que a jurisdição espiritual muda. Eva e Adão, na presença de Deus, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, varoa, porque do varão foi tomada. Cal do pecado, cal no pecado. Olha a mulher que tu me deu. Olha a mulher que tu me deu. A mulher que tu me deste fez o que fez, ó. Entenderam? É uma brincadeira, mas é altamente verdade do que como a jurisdição espiritual muda. O Shemitah era um ano, 7º ano. O povo trabalhava 6 anos. Eu vou falar muita coisa judaica aqui. Se você não entender, eu vou te dar os textos bíblicos, porque eu vou ler 3 textos que são extremamente grandes. Não vai dar para trabalhar ele todo, mas eu quero que você leia depois esses textos em casa, porque eles vão trabalhar todo o princípio daquilo que vai acontecer semana que vem e do que já está acontecendo na minha e na tua vida. Shemitah, o povo trabalhava 6 anos e no 7º eles descansavam. No 7º ano existia uma coisa poderosa que era: todo mundo que devia tinha sua dívida perdoada. Se fosse no Brasil ia ser complicado, porque todo mundo ia fazer dívida e esperar o 7º ano para poder zerar a conta. Isso está inculcado na nossa cultura. Não é assim? Bota no Será, depois de 5 anos sai. Está inculcado na nossa cultura. Não era assim lá não, queridos. Até porque se a pessoa não pagasse a dívida, seus filhos eram tomados como escravos, a sua esposa era tomada como escrava, a sua terra era tomada. Então a gente não pode olhar para a Bíblia com o fundamento da mente que nós temos hoje. Pelo contrário, nós temos que nos arrepender dos fundamentos que nós temos hoje. Era a dívida que era incapaz de ser paga. Por isso ela era o quê? Perdoada. Sabe qual a dívida que eu e você tínhamos que era incapaz de ser paga? Jesus foi lá e pegou a cédula que era contra nós, ó, e rasgou.
a dívida da eternidade. Então o 7º ano era o ano da expiação, era o ano de você render as dívidas de quem devia. E nós começamos dentro desse jubileu, nós estamos 50 anos de independência do Brasil, por uma jesuicidência enorme. No dia 7 de setembro, essa nação entra diante de um Shemitah, de um 7º ano, e ao mesmo tempo do jubileu, que são 50 anos, ou seja, nós estamos no 49. 7 vezes 7. Se você entender isso, você já vai entender o seguinte: nós estamos num tempo onde Deus está propício, não só a perdoar a nação, mas a partir de nós, perdoar tudo que nós também precisamos ser perdoados. Perdoar toda a nossa casa, perdoar toda a nossa família, perdoar quem nós precisamos perdoar e recebermos o perdão de quem nós precisamos receber. Nada que Deus vai começar a fazer que vai começar lá fora, vai ter que começar onde? Aqui, ó, dentro de você. E é debaixo dessa jurisdição espiritual que nós estamos, debaixo desse ciclo que Deus trabalha, é que nós estamos entronizando 12 jejuns. Um processo que Deus nos colocou, que o apóstolo até depois de morto continua falando conosco. Porque todo profeta deixa um legado. E por que isso? Porque o número cabalístico, bíblico, 7 vezes 7, ele fala de algo muito legal, né? Completude. Completar a boa obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra também é fiel e justo para terminá-la. Eu e você precisamos entender que nós estamos em um processo e que Deus, nesse ano especificamente, há uma, digamos assim, se eu pudesse quantificar, há uma dupla vontade de Deus, pelas regências que Ele colocou na terra e pelo que Deus estabeleceu nos céus, de cumprir nesse ano. Esse ano é um ano de muita oportunidade. Você que está ouvindo essa ministração, você vai ser alcançado por essa oportunidade. E Deus sempre teve a dimensão de colocar mandamentos perpétuos, como o Shemitah, como o Yom Kippur, que é o dia da redenção, que foi dia 10, como algo memorial, ou seja, para a gente estar sempre o quê? Como Deus trabalha em ciclos, Ele cria memórias, Ele cria situações, Ele cria mandamentos, Ele cria festas, para que a gente possa estar o tempo todo olhando e as gerações possam ir aprendendo, para que isso se perpetue eternamente. Olha o perigo que fizeram do Evangelho, arrancar as festas bíblicas do meio da igreja. E a igreja perdeu a direção. E o povo padece quando não tem o quê? Entendimento. O que é o movimento apostólico profético desse tempo que Deus está restaurando? A restauração de todas as coisas, dentre elas os princípios das festas bíblicas. Só para você não achar que é uma festa da igreja, nós não estamos fazendo uma festa da igreja. Nós estamos celebrando o memorial de Deus com um objetivo muito claro, de trazer à memória aquilo que Deus estabeleceu como mandamento perpétuo. E se eu estou celebrando algo de Deus, eu posso entrar na presença de Deus de qualquer forma? Não. E é aqui que vai começar a pregação. Não adianta olhar assim, Eugênio. Abre a sua Bíblia no livro de Levítico. E aqui eu te dou o primeiro texto para você ler. Minto, o segundo, que o primeiro é Deuteronômio 15, se você quiser anotar depois, que fala do Shemitah. E o segundo é Levítico, do 16 ao 18.
E o fundo de pano 16 a 18 é Levítico 10. Então quem quiser anotar todos os textos, porque eu não vou conseguir trabalhar todos, é lógico, né? Em uma hora eu não tenho como nunca fazer isso. Mas abre aí Levítico 16, por favor. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Vamos identificar primeiro quem eram essas 3 pessoas: Moisés, Arão e seus filhos. Moisés, ele tinha uma qualidade aqui apostólica e profética. Sem medo de errar, Moisés era um profeta e um apóstolo. Moisés foi escolhido com Deus para ser um remidor, para tirar o povo do Egito e levar para o lugar onde Deus havia o quê? Escolhido. Um lugar físico, porém também espiritual. Canaã não fala só de algo físico, Canaã fala de algo espiritual. Canaã para nós é a Nova Jerusalém, que vem dos céus. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, que Deus estabeleceu como uma tribo de Levi, e de todos esses filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, todos eles eram separados para servir ao Senhor dentro do templo. Então Arão era um sacerdote. Na verdade, Arão era o sumo sacerdote, o mais importante da linhagem. E os filhos de Arão, por conseguinte, era sacerdote. Agora olha que loucura. Os 2 filhos que foram criados para isso, que o pai era sumo sacerdote, foram oferecer algo ao Senhor e morreram. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho. Tá aí, depois vocês leem. Pode confiar que está na Bíblia. Vai por mim. Certo? Se não tiver, depois me confronte. Mas está aí. Levítico 10, isso mesmo. Está estudando, né, garota? Isso aí. Lá em Levítico 10. Levaram uma oferta que Deus não pediu e da forma que não poderia ser aceita. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não aceita tudo. Às vezes a pessoa vem do jeito que está. Você pode até vir do jeito que você está, mas você não pode permanecer. Na boa, se você está na presença de Deus há anos e continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com os mesmos conceitos, com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos, me desculpa, você precisa nascer de novo. Se eu for aqui o mesmo sacerdote que eu era quando eu comecei, você está rindo, né? Ela ficava anotando as coisas assim, ó. Ela anotava. Eu era brabo, não era? Jesus Cristo. Nem eu me suportava. Não posso ser, não é verdade? Se eu tiver o mesmo nível que eu comecei, se a palavra que eu prego não me transforma, não transforma a minha casa, não transforma meu casamento, não transforma os meus negócios, não transforma a minha vida, para. O evangelho que serve para os outros e não serve para mim. Mas você vê, mesmo sendo sacerdote, Arão perdeu os 2 filhos. Você perde a prosperidade em Deus por apresentar de forma errada uma vida que não está santificada. Uma coisa é você cometer um erro. A outra coisa é você cometer o erro 2 vezes. Se você já sabia que era o quê?
um erro. Queridos, o ambiente onde eles tinham que... Você lembra lá do Santo dos Santos? Você tinha um templo, tabernáculo, e tinha 3 compartimentos. No primeiro, o sacerdote se lavava e vestia sua veste sacerdotal. E isso foi um mandamento dado por Deus. Então tudo que eles praticavam, todos os ritos, Deus havia ensinado um princípio. Porque princípio para Deus é o quê? É o quê? Importante. E tem que ser diferente do mundo, por quê? Porque a jurisdição é diferente. Então quebrar ritos com Deus também é problema? Também traz consequências. E aí você pega, Deus fala lá como tinha que fazer. No primeiro ambiente, ele tinha que se purificar. No segundo ambiente, ele vestia as vestes sacerdotais. E só depois que ele tinha certeza, e depois de ter feito completar todo o rito, que ele podia entrar no Santo dos Santos. Que se ele entrasse sem estar na condição de santidade, ele era literalmente trucidado. O pecado que havia, a sujeira que havia, contaminava o ambiente. E Deus ia ali, quando ele chegava no propiciatório, Deus... Por isso que eles entravam amarrados numa corda, com sinetes nas suas vestes. Que enquanto eles estavam andando e oferecendo o holocausto, fazendo tudo que Deus havia mandado fazer, o povo estava ouvindo. Mas se parasse de ouvir os sinetes, deu ruim. Puxa o corpo. Porque ninguém podia entrar lá nem para pegar o corpo. Eu pergunto, esse ambiente de glória, esse ambiente de glória é um ambiente humano? É um ambiente fundamentado na cultura, no princípio humano, na filosofia humana? Então aqui fica um recado para mim e para você. Não adianta a gente chegar na presença de Deus com os nossos princípios. Não serve. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Porque o princípio não é para mim, o princípio não é para o MGC, o princípio não é para o Ministério Apostólico, o princípio é para Deus. Eu não posso chegar na sua casa e aplicar os meus o quê? Posso? Não tem como. Assim como você não pode chegar na minha e querer fazer o quê? Por que eu tenho que chegar na presença de Deus assim? Então os filhos de Arão, apesar de serem sacerdotes, apesar de ser da tribo de Levi, apesar de ser da linhagem sacerdotal, apesar do seu pai ser sumo sacerdote, os dois morreram. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, fala para Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Guarda esse véu diante do propiciatório, que era a tábua onde os 2 anjos estavam assim, ali Deus manifestava a sua glória, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Quem tinha interesse aqui de encontrar Arão? Quem tinha interesse de encontrar Arão aqui? O Senhor. Quem tem interesse de encontrar a nação brasileira, as nações da terra? Para isso ele vai usar quem? Os seus profetas. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas não é porque tem uma profecia que ela vai ser feita de qualquer forma. Deus agora fala assim: ei, gente, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não entenda ou nem pratique, mas se você começar a praticar, você vai ficar assombrado. Deus se importa com cada detalhe da tua vida. Mas assim, detalhe mesmo. Até a roupa que eu visto, somente para culto, eu pergunto para Deus: qual roupa eu vou? Hoje ele mandou assim para mim. Eu peguei uma calça azul.
Aí ele falou, não é azul. Mas é para ser maluquice, esquizofrenia. Não é não? Sofia, quando veste a roupa, ela chega lá, pai, tá bom? Não é assim que a gente faz? A mulher veste a roupa, olha pra mim e fala assim, tá boa? Eu, depois de 20 anos, eu aprendi a perguntar, e aí, tô bem? Tem que aprender, né, velho? Tá ouvindo, cara? Depois de 20 anos, eu pergunto, aí, tá bem? Deus se importa com cada... Começa a colocar sua fé nessa dimensão, começa a levar sua vida para essa dimensão, você vai ver coisas absurdas que você vai ouvir. Na sua mente absurda, para Deus é zelo. Para Deus é cuidado. Já até está celebrando. E a Bíblia diz, e com isso Arão entrará no santuário. Agora Deus dá a forma. Com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e trará cerouras de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mistra de linho, um turbante. Estes são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. A água fala para nós hoje de quê? Da palavra. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação para si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte do Senhor e oferecerá por expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair sobre sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Queridos, observe. Deus está trazendo as vestes, Deus está trazendo a condição, Deus está trazendo o rito, mas Deus está colocando isso tudo numa dimensão aonde Ele pode o quê? Estar. Não tem a ver conosco. Tem a ver com quem? Isso muda tudo. Porque se tivesse a ver só comigo, o que acontece? Eu vou entrar na minha justiça, que é trapo de farrapo. Para quem não sabe, trapo de farrapo era as ataduras que enrolavam os leprosos naquele tempo. Só serve para contaminar, para ser queimada fora do arraial. Então tem todo um simbolismo. Mas por trás do simbolismo eu preciso entender o que Deus está falando. Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. E para ele primeiro, ele precisa de 4 elementos. Um para santificar ele, um para santificar a casa, um para santificar o povo e outro para santificar a nação. E é interessante que o que santifica a nação não morre. É levado para o deserto, é o bode emissário. Eu primeiro santifico quem? Eu santifico quem primeiro? Não adianta tirar a farpa, o cisco está no olho do outro, se eu não arrancar a farpa que está dentro do meu. Depois, a primeira regência que eu tenho é sobre a minha vida.
Deus não vai trabalhar na sua casa sem antes trabalhar na sua vida. Deus não vai trabalhar no seu trabalho sem antes trabalhar em você. Deus não vai trabalhar nesse ministério sem antes trabalhar em quem? A gente às vezes ora que o ministério tem isso, o ministério tem que crescer, o ministério tem que fazer o quê? O ministério tem que trazer fogo do céu. O ministério é você. Primeiro eu santifico a minha vida, depois a minha casa. Agora é interessante, aqui tem outro princípio escondido que a gente esquece, que começou justamente com a morte dos filhos de Arão. Porque eu também posso santificar, como eu posso o quê? Contaminar. Você quer ver como é que os filhos contaminam a casa? Não obedecendo quem? Pai e mãe. Acabou. Você quer ver como é que os pais contaminam a casa? Vai, manda um pai adulterar para você ver. Está lá em Levítico 18, uma das questões é o adultério. É deitar homem com homem, mulher com mulher. Está lá em Levítico 18, depois nós vamos dar uma olhada. Então Deus mostra como limpa, mas Deus também mostra como se suja. Porque isso é abominação para o Senhor. O que é abominação? É aquilo que suja a gente e contamina a terra. E a terra responde. A terra responde, queridos. Responde com seca, com enchente, com vulcão, com maremoto, com tudo. A terra responde. Então, tanto eu posso limpar, como eu posso também o quê? Sujar. Fica claro para nós? Eu não posso apresentar. Por isso que o salmista disse: limpa meus pés para entrar na tua casa. O limpar os pés naquele tempo era um rito de limpeza. Era um rito de que você não podia, porque se você chegasse da rua com os pés sujos, não lavasse os pés e as mãos e pisasse na casa, você estaria o quê? Contaminando a casa. Está entendendo? Amém? E aí, como é que ele faz isso? Como é que se limpava? Como é que você se limpava espiritualmente? Toda limpeza espiritual passa por uma aliança de sangue. Por isso que o sangue de inocente na terra clama por justiça. Olha que interessante, o sangue do não inocente não clama. Loucura isso, né? O sangue do não inocente não clama por justiça, mas o sangue do inocente clama por justiça. Então o que tinha que fazer? Tinha que imolar. Cortava o pescoço, pegava aquele sangue e levava lá no Santo dos Santos. E aí depois, se você vai ler, porque não vai dar tempo, já são 11h30. Ele tinha todo um rito de aspergir o sangue 7 vezes sobre o altar. Ele tinha que acender o incensário primeiro, porque acredite-se o judaico oral, né, a lei oral falava que ao acender o incensário, ele se misturava, a fumaça misturava com a glória do Senhor, e ele não conseguia ver o Senhor, e isso protegia ele, porque quem vê a glória do Senhor é consumido pela própria glória, mesmo que esteja o quê? Santificado. Olha que ambiente é esse, gente. Se você está em pecado, você morre. Se você está santo, mas se você vê ele claramente, você também o quê? Morre. Porque o que é natural não consegue ficar vivo na presença do sobrenatural. Por isso que se eu não matar a minha carne, eu nunca vou conseguir ser o quê? Sobrenatural. Por isso, se eu parar de alimentar a carne e começar a alimentar o espírito, eu começo a viver uma vida sobrenatural. Mas tudo isso vem se eu passar por uma renovação de quê? Do meu entendimento. Porque esse culto agora não é mais com carneiro, não é mais com bode, não é mais com novilho. Agora eu ofereço um culto racional. Eu sou o sacrifício.
para que eu possa passar por renovação da minha mente, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é só passando por isso que eu tenho a minha mente renovada. Amém? Estão entendendo? E aí ele faria o que? Ele pegava o primeiro novilho, ele cortava e se purificava. Aí o carneiro para o holocausto, ele purificava a sua casa. Ele entrava diante do véu, precisava do sangue. Sem o sangue não há remissão de pecados. Sem o sangue a jurisdição dos céus não se manifesta na terra. Se você quiser fazer o pensamento inverso, pega as religiões de matrizes africanas. Todas elas têm sangue como princípio. Se você for ver em qualquer outras religiões, os cultos, todos eles na sua grande maioria têm sangue, porque o sangue é a vida. Deus não quer mudar você, Deus quer mudar a sua vida por inteiro. E aí depois que ele conseguia fazer isso, que ele estava pronto, é que ele então entrava no Santo dos Santos. Agora é interessante, ele pegava um bode e sangrava e cumpria o mesmo rito que ele tinha cumprido ele fazia esses dois ritos entre ele e a casa dele, saía, trocava de vestes, se purificava de novo e voltava, para então purificar pela nação e pelo povo. Olha que interessante, a purificação da purificação. Eu me purifico, depois Deus me prepara para que eu vá então representá-lo. Você não pode orar pelo Brasil de qualquer forma. Você não pode orar pela sua casa de qualquer forma. Você não pode orar nem por você de qualquer forma. Deus prepara você para então operar lá fora. É por isso que muita gente se converte, fica doido com Jesus, sai, agora eu vou ganhar o mundo. E às vezes se arrebenta todo lá fora. Por quê? Porque tem um processo. Acha que é o pastor que não quer botar a mão e ungir. Vou te mostrar o que é o poder de botar a mão na cabeça agora. Depois que ele se purificava, saía, trocava de vestes e voltava agora para representar a nação, um bode ele cortava e jogava sobre o altar. O outro era o bode da expiação do pecado. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. E ali ele confessava os pecados de Israel. A Bíblia diz que quando você coloca as mãos sobre a cabeça de alguém, ou alguém coloca a mão sobre a tua cabeça, você está transferindo para essa pessoa, para esse animal. E ele transferia o pecado da nação todo para aquele bode. E esse bode era levado para um lugar que nós não temos ainda definição na Bíblia. Uns falam que era um demônio que levava para o deserto, outros falavam que era para um deserto, mas eu sei que o bode se perdia nesse lugar. Azazel, o nome do lugar. Nós não temos uma definição do que é Azazel. Então o pecado que era transferido para aquele animal, ele era simbólico. Ele saía do arraial e ele é levado para um lugar, para um deserto, para um esquecimento. Então uma representatividade. Arão tinha representatividade depois de purificado, de confessar os pecados sobre o animal, e o animal levar aquilo e tirar do meio do povo a iniquidade. Você pode ser instrumento para sarar uma família inteira, a sua geração inteira, a sua descendência inteira. Sabia disso? Às vezes o indivíduo não está lutando com o pecado, ele está lutando entre o que Deus projetou para a vida dele e o que o mundo está atraindo ele. Mas apóstolo, como é que fica hoje se não tem mais o templo? Se não tem mais o sumo sacerdote?
se não podemos imolar mais animais? Agora olha que B.O. para Israel. Porque isso para os judeus ainda é mandamento perpétuo. Mas não tem mais o tabernáculo. Ainda tem os sacerdotes. Mas eles não podem imolar mais. O que sobrou para eles então agora? Entender que Jesus é o Mashiach. Entendeu que eu e você já entendemos. Que olha que terrível. Para nós esse pecado tem um peso. Para Israel tem um peso dobrado. Porque isso foi dado diretamente a eles. Gente, Israel hoje tem a segunda maior comunidade homossexual do mundo. E os dois pecados que Moisés colocou sobre o animal, dos maiores pecados de Moisés, foi a idolatria de Israel, e Arão quer dizer, e a questão da moralidade sexual. Que naquele tempo era muito pior do que hoje ainda. Vê se Israel está clamando por. Por que a Bíblia diz assim, orai por? Já imaginou a quantidade de sangue inocente derramado dentro de Israel? E eles vão remir isso como, apóstolo? Com Jesus. Assim como nós também. Abre a sua Bíblia em Hebreus 9. Porque a Bíblia tem que nos responder as coisas que ela mesma nos coloca. Hebreus 9, Novo Testamento. Olha que interessante. E olha que poderoso. Eu vou fazer uma síntese aqui antes de ler Hebreus 9. O capítulo que nós lemos em Levítico, ele é o centro de todo o texto de Levítico e o centro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Que por muitos anos, e é a Torá de hoje, a Bíblia do judaísmo. E aí Deus cria um dia, que é o Yom Kippur, um dia consagrado à expiação do pecado. A mais importante, a mais abrangente aproximação de Deus de todo o ano feita por Israel. 26 horas de jejum, sem água, sem comida, sem banho, sem trabalho, sem nada. Só afligindo a alma. Um dia determinado. Mas apóstolo, eu peço perdão a Deus todo dia. Uma coisa é a gente fazer algo todo dia, outra coisa é todo mundo, uma nação inteira, fazer algo em conjunto. Uma coisa sou eu orar, uma coisa sou orar com a minha esposa, outra coisa sou orar com a minha esposa e com os meus filhos. Uma coisa é eu vir ao culto, outra coisa é eu fazer um culto dentro da minha casa. E aqui eu lanço o desafio a vocês, que já foi lançado, eu não sei quem tem praticado. Tem feito o seu culto doméstico? E é impressionante, que guerra para manter toda semana. A gente tem tentado, tem semana que é difícil. Ô guerra! Olha que interessante. Os rabinos chamam esse dia de o dia, ou o grande dia. Lucas tratou esse dia como o dia do jejum, data de jejum, no Atos 27, 9. Um dia dedicado a Torá falada, a Torá que foi contada de história em história, que é a Mishnah, primeira redação escrita da tradição oral judaica, dedica esse dia como um dia consagrado e o mais sagrado da fé, que é o dia da remissão, da expiação de todo o pecado da nação. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso aponta para um, que é Cristo. Você vê que até eles hoje, se eles quiserem realmente celebrar esse dia, eles vão ter que se entregar a quem?
a Jesus. Isso não foi inventado pela igreja, queridos. Isso não foi inventado pela teologia. Isso é um princípio bíblico. Por isso que no início eu falei, se eu não entendo, eu não desfruto. Eu preciso entender para eu primeiro agir debaixo daquilo que é verdadeiro. Segundo, para receber exatamente aquilo que eu estou fazendo. Esse simbolismo da morte do cordeiro, da entrada no sumo sacerdote, do véu, aponta o tempo todo para quem? Para Jesus. E aí você vai ler Hebreus 9. E aí eu quero colocar que já tem um problema em Hebreus 9. Jesus não podia, porque a Bíblia diz que ele como homem se fez homem, como Deus se fez homem, habitou na terra e viveu como nós, não é verdade? Só que Jesus não era da tribo de Arão, da tribo de Levi. E agora? Qual a sua ordem sacerdotal? Para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Gente, Deus se importa com detalhes. E agora, teologicamente? Então os judeus não estão acreditando em Jesus porque Jesus não era da ordem de Levi. E é verdade. Então Deus errou. Será que Deus errou? Será que ele esqueceu de nos avisar? Olha o que diz Hebreus 9. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da propiciação, ao que se chama santuário. Mas depois, o segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro, e continha o maná, a vara de Arão, e que tinha florescido as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Olha que interessante, o autor de Hebreus, que nós não conhecemos, ele está chamando tudo isso que eu expliquei como sendo uma alegoria, uma representatividade de algo que seria muito maior do que aquilo ali mesmo. Gente, para aqui comigo. Será que nós nesse tempo, Rafa, baixa um pouquinho só. Será que nós nesse tempo verdadeiramente entendemos quem é Deus? Porque repare, o autor de Hebreus, já na nova aliança, na aliança do Cordeiro, do sangue de Jesus, ele está dizendo que tudo isso, esse lugar onde os filhos de Arão foram mortos, esse lugar onde Deus fala com Moisés para preparar Arão para não morrer, mas era interesse de Deus chegar ali, mas ele não podia chegar de qualquer forma, que ele morreria também. Aí agora o autor de Hebreus está dizendo assim, ó, esse lugar é uma alegoria ainda. Tu imagina o que é os céus? Lembra que eu falei que não tem a ver conosco, mas com Deus? Sabe qual é o problema? Que a gente imagina os céus e Deus a partir do que tem a ver com quem? Querido, sem a palavra de Deus, jamais você vai conhecer a Deus. Sem fé a esta palavra, e a própria palavra que lhe dá a fé, é o entendimento desta palavra que produz a fé para você crer nela mesmo,
jamais você verá a Deus. Não dá para mensurar Deus fora da palavra. Não dá para entender Deus fora do entendimento da palavra. E a palavra se fez carne e tabernaculou conosco, como eu expliquei a vocês há 2 domingos atrás. E habitou entre nós. A palavra habitou ali tabernaculou conosco. Nós agora temos esse lugar dentro de nós. Loucura, né? Ele nos fez reinos e sacerdotes. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Opa! Surgiu um outro tabernáculo, que não estava na terra, que não foi feito por mão de homens, mas que estava agora nos céus, para que pudesse se manifestar onde agora? Na terra. Antes da fundação do mundo, antes de Adão pecar, já estava preparado. Se havia um tabernáculo na terra, havia um tabernáculo aonde? Muito mais excelente, aonde? Se havia uma ordem sacerdotal da tribo de Levi na terra, havia uma ordem, e a Bíblia diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque, uma ordem ainda acima da ordem de Levi. Por isso que a Bíblia diz que Ele está sobre todas as coisas. Gente, Deus não erra. Deus, antes de enviar o Filho, Ele colocou o Filho no patamar mais elevado de tudo e de todos. Até para falar o nome de Jesus, nós deveríamos ter uma sincera devoção em nossos corações e arrependimento genuíno, porque é o nome que está acima de todo o nome, que está acima de tudo e de todos. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso, e por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque num testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto tiver o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e ísope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testemunho que Deus tem mandado. E semelhante aspergiu com o sangue do tabernáculo a todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que o que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purifiquem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esta, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem também a si mesmo, se ofertar muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E com os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Sabe por que não dá para reencarnar, queridos? Porque Jesus foi lá e consumou o único sacrifício, e eterno agora. Sabe aquele véu que tinha, que separava as câmaras? A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje eu e você temos livre acesso a Ele, pelo seu sangue. Então olha o que Deus faz. Para Deus agora purificar uma cidade, uma nação, uma família, uma pessoa, basta essa pessoa passar pela obra daquele que é o purificador, que é o Cristo. E ele se torna agora limpo para que ele possa agora limpar. E ele deve se manter limpo para continuar a boa e perfeita obra que o Senhor tem para fazer. E quanto mais limpo, mais perfeita é a obra, mais poderoso é o sangue, mais glorioso é o Cristo. Água suja não limpa lugar sujo. Água suja não limpa o lugar sujo. Água limpa limpa todas as coisas. Se você olhar quimicamente, a água é o único solvente universal. Só para você entender como as coisas na terra têm simbolismo das coisas dos céus. Só para você entender que tudo isso que passou no Velho Testamento tem simbolismo para anunciar o que vinha no Novo Testamento. Só para entender, quando Deus olha para o Brasil, Ele ama Itabunda, Ele ama a mim, ama você, ama todos. Mas a jurisdição que cada um está é uma consequência que eu e você temos que assumir e adotar. Porque todos caíram em Adão, mas também todos foram vivificados por Cristo Jesus. Estão comigo? Estão entendendo? Eu ia explicar mais um monte de coisa, mas vou deixar para quarta-feira. E eu queria terminar nessa manhã lendo com você 2 Crônicas 7, do versículo 11 até o versículo 14. 2 Crônicas 7. A construção desse texto ela é muito interessante, tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje, acerca de governo de Deus na terra, através dos filhos, através dos justos. Se a gente quer que a injustiça diminua, a gente tem que aumentar o quê? A justiça. Se a gente quer que a desonestidade diminua, a gente tem que aumentar o quê? A honestidade. E é interessante que Deus deu uma coisa a cada um ao seu tempo. Esse texto fala de Salomão. Salomão é filho de Davi, e um dos que não observaram os mandamentos de Levítico 18. Arrumou um monte de mulher e arrumou um monte de encrenca para os profetas. Mas Salomão fez uma coisa muito interessante. Davi, seu pai, queria um reino para Jesus, para Deus. E até na condução da Arca da Aliança, para de novo, para dentro de Jerusalém, depois da saída do exílio, ele errou.
Aí a arca estava na casa de Uzá, o filho de Uzá morre, porque a arca estava vindo carregada sobre touros, e a arca ia cair, quando ele bota a mão, buf, morre. Aí ele para e o profeta diz: ó, está fazendo errado, não se carrega a arca, a presença de Deus, de qualquer maneira, ela tem que ir no lombo dos sacerdotes, e a cada 100 passos um boi era sacrificado. Mais de 3.000 sacrifícios naquele dia. Haja sangue, hein? A carnificina. Se fosse virar tudo churrasco, misericórdia, ia comer carne o ano todo. Mas você não pode, você vê que até o ambiente tinha que ser purificado para a presença de Deus passar. E Davi queria, porque queria construir um templo para Deus, mas Deus não havia dado essa tarefa a ele. Essa tarefa era para quem? Para o seu sucessor. Por que eu estou falando isso para nós? Porque hoje nós, e você acabou de ouvir isso, nós somos encarregados de levar o quê? A presença de Deus. E se nós somos, significa que nós temos atribuições e responsabilidade com as coisas de Deus, com a vida espiritual. E eu acredito que se você está aqui nesse domingo de manhã com esse sol, poderia estar lá em Léus curtindo a praia, é porque você quer alguma coisa com Deus. E Deus quer com você, que você já entendeu que não é uma questão de eu ir para a presença de Deus, é uma questão que tem relacionado com Deus. Você acha que você veio até aqui por causa de Deus? Na verdade, Deus que veio até aqui por causa de você. E aí Salomão assume esse lugar. E aí nesse texto fala assim, a partir do versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Agora olha que interessante, Arão ofereceu sacrifício por ele, pela sua casa, pelo povo e pela nação. Aqui agora Salomão está construindo uma casa para Deus, e a extensão da casa de Deus é a casa de quem? E tudo que Deus prosperou dentro da casa dele, atingiu a casa de quem? Alô? Pegou? Pegou, queridos? Porque ele também está vendo aí crentes desigrejados hoje. Não, eu sou crente, mas não tem pertence a igreja nenhuma. Não sei que céu que ele vai. Hã? É, a igreja somos nós. Por isso que a palavra é nós. Nós não é eu, né? Bem, se eu sei um pouquinho de português, e olha que eu não sou tão bom no português assim, nós não é eu, não é verdade? A gente precisa olhar para a Bíblia, tirar da Bíblia o que ela está querendo comunicar conosco. O que você prospera diante da presença de Deus, você vai prosperar onde? Na tua casa. Eu não posso prosperar nada fora se eu antes eu não ganhar dentro com Deus. Alan falou quarta-feira da presença do secreto. É o que eu ganhar no secreto é que eu vou manifestar onde? O povo passava um ano vivendo aquilo que o sacerdote uma vez por ano conseguia onde? Na presença de Deus. E depois de 6 anos ficava um ano inteiro sem fazer nada, só para gozar do cuidado que Deus tinha do seu povo. E a Bíblia diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Uau! Uau! Você imagina agora, você vai ter com Deus hoje, e Deus vai olhar para você e falar assim: escolhi do teu coração um lugar para eu sacrificar agora. Agora é aí o lugar onde eu e você vamos nos encontrar. Aí agora, fecha a porta do quarto, vai ter comigo, porque aí agora eu quero falar contigo, te anunciar coisas grandes, firmes e ocultas que tu não sabes.
Uau! É o que Deus está falando conosco nessa manhã, igreja. Desperta tu que dormes, porque o teu Redentor vive. Agora olha o que vai acontecer em seguida. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar pestes entre o meu povo, peraí, está faltando chuva no Brasil? O Rio Grande do Sul estava inundado com peste de gafanhoto esses dias. A gente está vivendo um tempo de peste. Mudou alguma coisa? Mudou o povo, mudou os princípios, mas Deus não mudou nada, nem a sua promessa e nem a sua aliança. Então o que vale aqui eu posso definir que vale também para nós? Sim ou não? Versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Está aqui a receita para o Brasil mudar nesse tempo. O problema sabe o que é, queridos? Que a igreja quer orar estando em pecado, em adultério espiritual, em idolatria espiritual, sem entendimento, sem ouvir uma voz profética, sem estar debaixo de um processo e debaixo de princípios. Porque vocês acham que a igreja não ora? A igreja ora, mas Deus vai começar fora da igreja? Não, Deus vai ter que começar dentro da tua igreja, porque só limpando a sua igreja que Ele pode limpar essa nação. Só purificando a sua igreja que Ele pode purificar essa nação. Só santificando a sua igreja que Ele pode santificar essa nação. Porque Ele já escolheu essa casa, que sou eu e você, para templo da habitação dEle. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu para esse tempo. Agora como é que está teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus olhos, os teus ouvidos, a tua mente, os teus sentimentos, os teus sentidos? Olha o versículo 15: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Cheguemos. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para o meu nome, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas há um porém: enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Não adianta a gente querer santificar o Brasil e não ter justos para governar. Não adianta a gente querer segurança e não ter gente para poder ser honesto na segurança. Não adianta a gente querer um país justo e a gente não está disposto a matar a fome de quem está passando fome, a cuidar dos necessitados, a visitar os órfãos e as viúvas, porque é o que o Evangelho diz. Não adianta a gente estar dentro da igreja salvando a nós mesmos, sem salvar o pecador no mundo. A igreja se viciou na idolatria. Sabe qual é a idolatria da igreja nesse tempo, querido? Da prosperidade. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória e não tem sacrifício. Esquece. Quem não negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, não pode ser discípulo do Senhor. Não tem como. E é o que Deus vai falar para
Para Salomão em seguida: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que eu tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, eu vos prostrardes a ele, então arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que eu consagrei ao meu nome, e farei com que seja o provérbio e motejo entre todos os povos, e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E sabe qual foi o pior? É que Salomão se desviou por não guardar um dos princípios. Só podia casar uma vez, ele casou com mais de 800. Uma já é problema. 800, misericórdia. Não, meu amor, você não é problema, é umas, não é você, fica tranquilo. Queridos, vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco? Você está pronto para domingo que vem? Você ainda não está. Você estará quando você... Isso aqui, ó, pega isso no teu espírito. Isso é muito sério. Você estará pronto quando você entender que o sacrifício é nada perto daquilo que Deus vai fazer. Deus é muito doido. Você estará pronto quando você ter a convicção de que tudo que você ainda está fazendo, que jejum, tarará, tudo isso é nada. Eu não digo nada no sentido sem valor, tá? Eu digo assim, é possível, é fácil de você fazer pela glória que há de ser revelada em nós. Vamos ficar de pé, para pensar que está acabando. Dentro dessa perspectiva, eu quero te dar alguns conselhos para você trabalhar essa semana. O primeiro conselho é o que o apóstolo Paulo fala antes da ceia, porque nós estaremos ceando semana que vem. Examine o homem a si mesmo. Lembra? Arão teve que purificar primeiro quem? Então examine você. Como é que você está com Deus? Como é que está a sua aliança com Deus? Como é que estão as tuas mãos? Como é que estão os teus pés? Os teus olhos, os teus ouvidos, tua mente, teu sentimento? Que Paulo diz assim: quem come indevidamente, come para a morte. Por isso muitos estão fracos, doentes, e outros já até morreram, por não fazer com consciência. Vê que Jesus morreu para que a gente possa ter uma outra consciência, uma outra mente. Nós temos a mente de Cristo. Avalie as suas dívidas financeiras e também relacionais. Se você tem alguma coisa com teu irmão, querido, deixa a tua oferta no altar, vai lá e vai ter com ele. E se ele não se retratar, você leva uma pessoa contigo. E se ele não se retratar, você leva a segunda pessoa contigo. E se ele não retratar, você está livre. Mas não continue com pessoas presas no teu coração e na tua alma. Como é que está a tua casa, teu casamento, teu relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus pais? Porque os filhos também maculam os pais, maculam a casa. Gente, é um tempo muito sério. Eu não posso estar aqui querendo ludibriar vocês, querendo fazer de vocês algo que massa de malandro. Não, é algo muito sério, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus.
Outro conselho que eu quero lhe dar: como é que estão as questões familiares? Qual a iniquidade da tua família que você tem vivido ou replicado? Ou que o inimigo tem tentado enxertar dentro da tua casa? A imoralidade sexual, a homossexualidade, as drogas, os vícios, a mentira. Depois de ter feito isso, aí então, comece a avaliar como é que está a nossa nação. De você para a nação e da nação para você. Porque não adianta eu falar, orar pelo corrupto. Para que Deus acabe com a corrupção. Se eu sou corrupto. Não adianta orar por ladrão. Se eu também sou ladrão. Que roubará, pois, o homem? Malaquias 3. Roubará nos dízimos e nas ofertas. Peça entendimento a Deus sobre essas coisas. Não adianta eu orar por justiça se a gente está querendo jeitinho para a nossa vida. Se a gente está querendo uma ponte. Deus constrói aliança, querido, e não ponte. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Aí depois de ter avaliado tudo isso, é que nós poderemos clamar então por essa terra. Em jejum, oração, arrependimento, adoração e celebração. O que eu posso te dizer nessa manhã é que Deus conta comigo e com você para isso. E eu quero ser Moisés nessa manhã, e vocês Arão, dizendo: não entre domingo que vem na presença de Deus, de qualquer forma, porque Ele está falando muito claramente conosco. Não entre na presença de Deus de qualquer forma. Confesse teus pecados ao Senhor, e você vai ser perdoado. Confesse ao outro, então você vai prosperar. Tem alguém de confiança que você possa chegar, abrir teu coração e derramar na presença do Senhor. Porque o Senhor está gerando vida. O do Senhor está gerando limpeza. O Senhor está gerando santidade. O Senhor está gerando um governo do justo sobre a terra. E esse governo eu não vou entender na visão humana, não tem como. Essa jurisdição ela é espiritual, ela vai vir dos céus para a terra. Vai. Eu queria que você guardasse uma fala do apóstolo Paulo em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos concederá, não nos dará com ele também todas as coisas? Gente, essa afirmação de Paulo, ela é terrível e tremenda. Porque Paulo, ele é um homem que adentrou o terceiro céus. Ele capta de Deus algo poderoso. Ele está dizendo o que o Pai fez com o Filho. Está dizendo assim, é para te dar com Ele, com Cristo, todas as coisas. E aí eu volto ao que eu falei. Se você entender que tudo isso é nada frente àquilo que Ele vai lhe dar com Cristo, acabou. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê esse entendimento nessa manhã. Nós precisamos entender que os céus estão abertos sobre este lugar. Como Deus falou com Salomão: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar, crendo que o Senhor está te ouvindo nessa hora. Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Há algo dentro de mim e de você que nós vamos ter que sacrificar, que nós vamos ter que entregar, que nós vamos ter que deixar, que nós vamos ter que
na força do Espírito Santo, na revelação da palavra, no poder de Deus, nós vamos ter que conseguir com Deus. Começa a entregar a Ele as suas orações nessa hora. Começa a entregar a Ele o teu coração nessa hora. Começa a entregar a Ele o teu entendimento. Começa a entregar a Ele as tuas emoções, os teus sentimentos. Começa a entregar a Ele as tuas verdades. Começa a entregar a Ele a tua mente. Começa a entregar a Ele aquilo que é mais forte do que você. Porque Ele, no seu sacrifício, consumou todas as coisas. Todas as coisas. E Ele nos dará com Ele todas as coisas. Todas as coisas, a sua casa, a sua família, os seus filhos, suas filhas, seu marido, seu esposo, essa nação, essa cidade, esse estado, as nações da terra, Ele nos dará com Ele todas as coisas. Oh Senhor, que a tua igreja volte a crer na tua palavra, que a tua igreja volte a ter visão aberta dos céus, que a jurisdição dos céus seja a nossa realidade nesse tempo, que a verdade do Espírito seja a nossa verdade, que a mente de Cristo seja a nossa mente, que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e manifestar nesse tempo e nesses dias, nós possamos ver, nós possamos crer, nós possamos profetizar, nós possamos fazer no nome de Jesus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, manifesta-te Senhor, manifesta-te Senhor, para que todos saibam que de eternidade em eternidade Tu és Deus. Adonai é o teu nome, não há outro. Eu clamo pela igreja do Brasil, eu clamo pela igreja brasileira nessa hora, que ela se arrependa, que ela entenda que os seus ouvidos e os seus olhos estão abertos sobre este lugar, que ela entenda que ela é a remidora desse tempo, que ela entenda que ela foi chamada à santidade, a águas purificadoras que fluem do trono da graça de Deus, daqueles que não nasceram só da carne, mas nasceram da carne e do Espírito, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Águas que fluem do trono, Senhor, que elas comecem a fluir de dentro de nós nessa hora, nos purificando de todo pecado, nos purificando de toda iniquidade, de toda imoralidade sexual, de toda perversidade humana, de toda pecaminosidade genealógica, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, de toda idolatria, Senhor. Vem, Espírito de Deus, nessa manhã nos purifica, lava-nos e ficaremos limpos, cura-nos e seremos sarados, liberta-nos e seremos livres, Senhor. Vem sobre a tua igreja no Brasil, vem sobre a tua igreja na Bahia, vem sobre a tua igreja em Itabuna, vem sobre o MGC, Senhor, no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Nova Iguaçu, Piedade, Estância Velha, Itabuna. Nós oramos agora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso, que o teu nome seja santificado neste lugar, que o teu nome seja santificado sobre as nossas vidas, que o teu nome seja santificado sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos empregos, negócios, sobre tudo que nós colocamos as mãos, os pés, que o teu nome seja santificado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que não seja um movimento, mas um processo do qual nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito. Nos ajuda, Senhor, nos fortifique, nos fortaleça, nos edifique nesse tempo. Aumenta a nossa fé,
Ti a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Profetizamos, Senhor, nesse tempo, o mover de muitas águas, o mover de muitas águas, o mover de muitas águas sobre essa cidade. Mexe, Senhor, com a tua igreja, mexe com o teu povo, mexe com as nossas casas, coloca tudo em ordem. Entra, Senhor, e coloca em ordem nessa manhã, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que Teu Espírito faz e Ele quer e irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No nome de Jesus. E a história nunca viu escrito em Joel. Aviva história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva, vem fazer o que nem homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva. A terra clama, queridos, nesse tempo, pela manifestação dos filhos. Que o Senhor abra os céus diante da nossa oração nessa manhã e faça chover nessa nação. Que o Senhor, diante da nossa oração nessa manhã, repreenda toda peste, toda praga, toda manifestação que a terra está vomitando nesses dias pela iniquidade, pela idolatria da tua igreja, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nós pedimos perdão ao Senhor nessa manhã, nós nos humilhamos diante do Senhor e confessamos o nosso pecado diante de Ti. O sangue de inocente clama nessa manhã, que o Senhor venha e opere a Tua justiça, opere, Senhor, o Teu perdão, aplica o Teu sangue nessa hora, oh Yeshua Hamashia, aplica o Teu sangue sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus e na autoridade do nome poderoso de Jesus. Repreende agora todos os demônios, tudo aquilo que está tornando cativo a Tua igreja, os santos do Senhor, tudo aquilo que está encontrando sujeira a Tua casa, seja agora retirado em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos o tempo de limpeza e purificação do Senhor sobre esta cidade, sobre esta nação, sobre esta noiva, em nome de Jesus Cristo. Oh, Yeshua, e essa é a
terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Os trabalhadores já estão de pé. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado porque profeticamente o Senhor está falando conosco e diligentemente nós temos ouvido a Tua voz. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a prosseguir nesse percurso, nesse processo que o Senhor está estabelecendo sobre nós. Não nos deixe meninos imaturos mais, mas nos leve à estatura de varão perfeito. Nos leve ao entendimento pleno da Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Livra-nos do valente, do mal. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, a nossa direita e a nossa esquerda. E se alguma arma forjada contra nós for levantada, que o Senhor a derrube agora em nome de Jesus. Traz prosperidade sobre o Teu povo. Prosperidade emocional. Prosperidade de saúde física, prosperidade de saúde mental, prosperidade do Espírito, da revelação da palavra, da autoridade do nome de Jesus nesse tempo. A prosperidade dos céus, para que a gente possa distribuir aos homens de boa vontade. Que o Senhor venha sobre nossas casas, nossos filhos, nossos relacionamentos. Que o Senhor venha sobre o nosso ministério, sobre a nossa cidade, Senhor. Que o Senhor venha sobre a Tua igreja nesse tempo e estabeleça Teu trono de governo, em nome de Jesus Cristo. Que todos tenham uma semana abençoada. Ide em paz, em nome de Jesus. E nós aguardamos vocês quarta e domingo, não esqueça, um dia especial para estarmos na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.